Salve, alunos! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão de A a Z. Hoje, ao vivo, né? Sempre gravamos e disponibilizamos na nossa plataforma, sob demanda, mas hoje resolvemos inovar, né? Nós estamos aí na Semana da Criatividade, comemorando o Dia da Criatividade no âmbito mundial, e hoje a gente quis, então, trazer essa possibilidade de vocês acompanharem os debates, né, os insights, as trocas de informações, de maneira ao vivo aqui para todo o Brasil. Então, seja bem-vindo ao podcast Gestão de A a Z. Eu sou o professor Adriano e hoje nós temos o prazer de receber aqui um convidado muito especial, o consultor do Sebrae, que é o Ricardo Botelho, doutorando. Juntos vamos explorar aqui um tema muito legal e fundamental para o crescimento empresarial e o desenvolvimento econômico, que são os ecossistemas de inovação. Então, prepare-se aí que vem muita coisa boa. Vamos mergulhar aqui em insights, estratégias, histórias inspiradoras da maneira como você enxerga a inovação nos negócios. Então, se você gosta de um bom café, prepare o seu café, pegue a sua garrafinha de água, embarque aqui com os seus foninhos de ouvido e venha junto aqui comigo, com a professora Priscila, com a professora Thaís e o professor Ricardo, nesse bate-papo legal. Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas, primeiramente, para o nosso convidado especial. Tudo bom, Ricardo? Seja muito bem-vindo e muito obrigado aqui pelo aceite, por estar participando desse momento importante para os nossos alunos aqui da Unicesumar. Obrigado, Adriano, obrigado pelo convite, professora Priscila, pelo convite, obrigado pelo espaço, espero contribuir com vocês aí hoje. Que legal, um prazer é nosso aqui em recebê-lo. Professora Priscila, tudo bem por aí? Tudo certinho? Como de costume? Tudo certo, Adriano. Boa noite, alunos, né, os que estão acompanhando a gente hoje, né, aos colegas aqui, e vamos bater um papo legal aí sobre inovação, né? Bacana. E a Priscila, e a Thaís, né, aqui com esse fundo maravilhoso, nessa casa padrão novela Rede Globo, né, Thaís? Tudo bem por aí? Chiquérrimo, boa noite aos colegas aqui desse bate-papo, aos nossos alunos, nós gostamos muito desse momento ao vivo, mas além disso, é bom lembrar, não é, professores Adriano e Priscila, que, como de praxe, o episódio vai ficar disponível depois também para ouvir pelo Spotify e outras plataformas aí. Sobre aqui o cenário é chiquérrimo mesmo, né? Mas também com convidado para falar de inovação, para falar de ecossistema, dando spoiler aqui do nosso tema, tinha que ser, né? Não podia ser diferente, né? Eu sei que vocês, alunos, como de costume, estão sentindo falta também do professor Rosenberg, né? Diretamente lá do Rio Grande do Sul, que sempre participa com a gente aqui nessa bancada do podcast, mas o professor Rosenberg hoje está dengoso, né? Ele pegou dengue, está um pouco de cama, né? Mas vai se recuperar, se Deus quiser, né? Desejamos aqui melhoras para o professor Rosenberg. Então, seguindo aqui, professor Tiago, vamos explorar então todo o seu conhecimento. E para começar aqui esse bate-papo, eu queria saber de você o que são empresas inovadoras, né? Porque quando a gente fala em inovação, o que muitas pessoas imaginam, né? Que empresas inovadoras são aquelas empresas high-tech, né? Empresas de bases tecnológicas, grandes empresas de tecnologia como a Apple, Microsoft, Facebook, mas, na verdade, empresas inovadoras são empresas que estão mudando o seu jeito de ser através de pequenas coisas, né? Então, queria entender um pouco mais o que são essas empresas. Adriano, assim, exatamente, como você falou, muita gente pensa que a empresa inovadora é a startup do aplicativo, a startup do software diferente, né? Tanto é que muitas vezes quando a gente vai para uma maratona de ideias de inovação, a maioria das ideias que surgem é relacionadas a aplicativos. E inovação nem sempre é assim, né? A inovação, ela pode acontecer no dia a dia, numa empresa tradicional. Então, uma loja de roupas, uma loja de calçados, um restaurante, uma indústria familiar, uma grande indústria. Então, assim, a inovação ela pode acontecer no dia a dia.
se ela incorpora uma nova tecnologia, se ela melhora e muda ou aprimora os seus processos, se ela começa a atender de forma diferente e inovador. Então, assim, melhora o processo de atendimento também. Então, uma empresa inovadora é como você falou, é aquela que busca melhorar o dia a dia, trazer novidades e estar sempre antenada às tendências do mercado. Ou seja, é algo que de fato está ao nosso alcance, né? Porque quando a gente fala em inovação, as pessoas se preocupam em pensar em tecnologias que ainda não existem, carros voadores, novas redes sociais, coisas absurdas, né? Ricardo, hoje eu estou trocando os nomes aqui, né? Falei agora há pouco da Priscila, né? Mas, o Ricardo... Um conselho que eu dou muitas vezes nas consultorias, eu sou consultor credenciado ao Sebrae, e eu trabalho muitas vezes com empresas, eu trabalho com startups, mas eu trabalho muito com empresas tradicionais também. E uma situação que eu prego é que você tem que inovar até onde você precisa. Porque muitas vezes uma empresa ela não tem necessidade de trazer a última tecnologia. Muitas vezes talvez aquela tecnologia não vai ser nem viável economicamente para ela. Muitas vezes tem processos novos ou tecnologias novas que não vai atender o mercado que aquela empresa atende. Então, ela tem que inovar a um certo ponto também, que ela consiga atender bem o cliente dela, que ela consiga estar sempre melhorando no mercado, mas quem trabalha com empresas, principalmente empresas tradicionais, tem que tomar cuidado que muitas vezes, se você inovar muito, você pode perder aquele segmento de cliente que você tem, ou dependendo da inovação que você traz, da tecnologia que você embarca na tua empresa, pode ser que ela não seja economicamente viável. Então, toda e qualquer inovação tem que ser muito bem estudada também. É fantástico você inovar. É fantástico você estar sempre antenado às tendências, mas você tem que tomar cuidado para que essa inovação ela seja economicamente viável para aquele negócio. Exatamente. E essa inovação, ela, né, como bem já falado aqui, ela pode acontecer, não precisa ser, né, só via tecnológica, né? Pode ser da conduta, né, de um posicionamento, uma forma de se posicionar internamente ou externamente, né, a forma como apresentar as ideias dentro da empresa. E isso envolve também a cultura organizacional, não é? E aí eu queria saber aqui, né, da sua experiência, Ricardo, como que a cultura, né, organizacional e o ambiente ali de trabalho impactam nesse processo de inovação, né? Quais que seriam, então, uns desafios enfrentados assim, comuns dentro das empresas que você aí, com a sua caminhada, observa? Eu percebo, assim, muitas empresas, elas não têm a cultura organizacional bem definida ainda. Então, ela não sabe não sabe qual é o seu propósito, não conhece sua missão, não sabe onde quer chegar e não tem valores claros. Muitas que têm, muitas vezes, é uma placa na parede. Então, não pratica aquilo. Então, se a gente pegar na grande massa dos negócios, a grande maioria, ela não tem cultura organizacional definida. Existe algo... ali que ela não é formal, é informal. Então, muitas vezes, a inovação, ela parte do bom senso do líder. Primeiro, quais os mecanismos que você tem dentro da sua empresa para fazer com que os funcionários contribuam com ideias? Quando o funcionário contribui com uma ideia, ela é acatada? Ela é julgada? O grande erro no processo de inovação, no processo de brainstorm, é você julgar as ideias. Até eu, às vezes, em aula ou em treinamentos, eu brinco com as pessoas, eu falo, se você chegasse em 1700 e falasse que existia um aparelho que você falaria por vídeo com uma pessoa do outro lado do mundo, você ia para a fogueira. Exatamente. Então, o mecanismo de coletar ideias, de filtrar essas ideias sem julgamento, eu acho que a cultura organizacional ela pode ajudar.
Mas, para isso, tem que ter cultura organizacional. Né? Tem que estar bem definido, tem que estar bem claro as regras do jogo. Muitas vezes, e isso, quando eu sei que tem muitos alunos de administração, de contábeis, de marketing, que eles estão escutando isso pensando em grandes empresas, em grandes indústrias, grandes empresas de software, grandes redes do varejo. Não, isso eu estou falando de micro e pequena empresa também. Se você não tem uma cultura definida, você não vai conseguir trazer muita inovação. E trazer de fora é caro. Muitas vezes, as pessoas que estão ali com você, elas podem te ajudar a melhorar. Eu não sei se você... Tem uma história rápida que os caras trouxeram um monte de engenheiro para resolver um problema na indústria e gastou milhões. E aí, quando a máquina deu problema, os funcionários foram lá e consertaram o problema com um ventilador que soprava as caixinhas que ficavam vazias. Então, assim, eu não estou dando demérito do trabalho dos engenheiros, é extremamente importante, mas, às vezes, a vivência de quem está ali no chão de fábrica ou no dia a dia, ela pode ajudar muito na melhoria dos seus processos, na melhoria do seu atendimento. Muitas vezes o seu funcionário também é teu cliente. E para isso a cultura organizacional precisa, além de existir, ajudar, né? Exatamente. Porque se o ambiente é acolhedor, é propício, se o colaborador, né, se sente à vontade para colaborar, né, com ideias inovadoras, isso é fantástico, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Ricardo, e aí você já comentou um pouquinho na sua fala anterior sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque a gente acredita assim que a inovação ela é sempre benéfica, né? Então, assim, a empresa tem que inovar para ela se manter competitiva no mercado, a gente entende. Mas, sim, assim, a inovação ela é sempre benéfica mesmo para a empresa? Priscila, ela é benéfica para você não ficar parado no tempo. Mas o sempre depende muito do quê? Vou te dar um exemplo, isso é um fato real. Uma vez um consultor em finanças chegou numa pequena padaria, num município pequeno, e ele falou assim, agora você precisa de um computador, de um sistema. A pessoa não sabia nem usar o computador. Mas ela confiou naquele consultor, comprou o computador, comprou o sistema, e ela se endividou. Quase. E você fala assim, é exagero, mas ela quase fechou a padaria por conta, aquela dívida foi crescendo, virando uma bola de neve. O que ela poderia ter inovado no negócio dela é sair de zero controle para algum controle, um livro caixa, fazer à mão, que era a realidade dela. Então, aquilo que o Adriano falou lá no começo, a inovação não é só empresas high-techs, é você melhorar os seus processos todo dia, é você estar antenado no mercado nas novas tendências, mas você está ciente também da sua capacidade de investimento. Você tem capacidade de investir nessa inovação? Vou te dar um exemplo do setor de saúde. Se você for hoje no Brasil, a gente tem referências em saúde, Einstein e Sírio-Libanês. Acredito que são dos não estou fazendo propaganda, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, acredito que em termos de tecnologia são de pontas do país e acredito que do mundo também. Tá? Aí, a gente, aqui no interior do Paraná, numa cidade de 100 mil habitantes, é extremamente importante que o hospital ele invista em inovação, que ele traga aparelhagem nova, que detecte, que tenha exames mais confiabilidade, mas se ele investir no mesmo nível que um Einstein, ele vai quebrar. Porque não vai remunerar esse investimento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a inovação ela é sempre benéfica? É. Mas você tem que saber até que ponto você pode inovar também. Legal. Ô, Ricardo, eu sei que assim, a inovação ela parte muito da iniciativa, também da cultura da própria empresa. Ela precisa ter uma cultura que fortaleça, né, que valorize a iniciativa, sim, que não venha recriminar muitas vezes uma iniciativa errada, né, porque os erros acontecem, né, e muitas vezes a gente tem que tirar um aprendizado. Mas assim, o que as empresas podem fazer assim para se tornarem mais inovadoras, né? Que tipo de estratégia elas podem utilizar
para fortalecer a criatividade, a colaboração, a inovação, valorizar a iniciativa dos funcionários dentro da empresa? O que ela pode fazer para dar talvez assim, o passo inicial para inovar, mudar? Eu acho que primeiro parte da cultura, que a Thaís comentou, a professora Thaís comentou, acho que parte da cultura. Você tem que estar aberto à inovação, você tem que estar aberto à situação de que alguém chegar e falar, olha, o teu processo precisa ser melhorado. Então eu vejo que muitas vezes alguns empresários não estão preparados para receber feedbacks. Então, estar adepto a receber feedback, deixar no passado aquela situação, eu sempre fiz assim, síndrome de Gabriela, que fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, assim, então é cultura e liderança. Você criar mecanismos para que os funcionários tragam inovação, mas o fundamental, o líder, o empresário, o gestor da área, ele tem que estar sempre antenado no que há de melhoria ou de que há de tendência naquilo que é a expertise dele, naquele mercado, naquele segmento, né? E aí tentando a implantar. E aí quando eu falo gestor e líder, você tem que sempre pensar que você tem, se você não é o dono da empresa, tem alguém acima de você. Aí parte do convencimento, principalmente para quem vai assumir o negócio dos pais. Eu vejo assim, o cara ele é empresário, o filho começa a estudar administração. Aí vai lá e aprende Kotler, Fayol e Chiavenato, enfim, e começa a olhar para o negócio do pai e fala, meu pai faz tudo errado. Né? Aí vai para uma feira de startup, vê um monte de aplicativo novo que ele pode colocar, mudar o Wi-Fi da empresa dele, e ele pode automatizar o atendimento. Ele fala, meu pai faz tudo errado, não sei como que ele não quebrou ainda. Aí ele volta para a empresa, o que ele vai fazer? Ele descredibiliza tudo que o pai faz. E aí, qual vai ser a frustração? O pai não vai dar pelota nenhuma para ele, e ele não vai conseguir implantar inovações. E isso serve tanto para o filho que está querendo começar o negócio do pai, ajudar o pai, ou para aquele funcionário que quer implantar inovações no negócio. Eu vejo muitos alunos, professor, meu patrão faz tudo errado. Eu vou falar para ele, você não fala, não vai dar certo. Né? E aí o que eu falo sempre para essas pessoas? Quando você não está na cadeia de comando, você está um pouco abaixo. Se aquele negócio tem 10, 15, 20, 30 anos e ainda sobrevive, quer dizer que aquela pessoa está fazendo alguma coisa certa. Então, quando você quer inovar e você não é o dono do negócio, você tem que valorizar aquilo que está sendo feito e verificar o que pode ser melhorado. Então, assim, olha, pai ou patrão, aqui foi muito bem até agora, mas e se nós implantarmos essa ferramenta? Então, essa forma de você comunicar, aí tem que ter uma cultura organizacional aberta, ajuda você a implantar. Quando você é o patrão, você também tem um problema, porque tirar os funcionários da zona de conforto. Eu trabalho com consultoria para o setor de saúde, e muitas vezes eu cheguei nos hospitais e falei, galera, vamos fazer um mapeamento de processos, vamos melhorar esses processos, e a gente esbarra onde? Nos funcionários. Que fala, eu faço assim a vida toda, e agora vem esse moleque aí, não sei de onde, quer mudar o meu trabalho. Eu ia tocar nesse assunto, professor Ricardo, né, sobre a resistência, que ela é inerente, né? É uma realidade encontrada para quem vai mexer ali na zona de conforto da equipe de trabalho, né? Ô, Ricardo, complexo. Oi. E aí, complementando ali, o Guilherme está participando com a gente ali, colocou assim, e o aprendizado do curso empolga mesmo, né? É que nem eu falo para os alunos, quando a gente está no curso de administração, a gente começa a julgar os processos dentro das empresas, né? É a mesma coisa, o pessoal da psicologia fica lá analisando os colegas. Mas aí, assim, bem aquilo que você acabou de falar, né? Às vezes a empresa já está há 30 anos funcionando daquela forma,
algo de certo está sendo feito, né? Exato. E aí, assim, eu queria saber de você como que você controla a empolgação desses empresários, às vezes quando você vai dar uma consultoria, porque às vezes tem empresário que está bem aberto à mudança e ele quer fazer tudo rápido, ele quer inovar rápido, ele quer já colocar os processos, e aí você, assim como consultor, tem que, né, colocar ele com o pé no chão ali, porque que nem você falou, mudar tudo de uma vez não dá certo, né? Assim, eu geralmente na consultoria eu vou pelos pontos críticos. Porque dependendo do empresário, realmente acontece. Se ele tiver o capital para investir e a ansiedade suficiente para querer mudar rápido, ele quer mudar a empresa de hoje para amanhã. Então, o que geralmente eu recomendo? Monto uma matriz de pontos críticos. Eu gosto de trabalhar com a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência. E aí a gente vai trabalhando por prioridade. A gente vai trabalhando por prioridade e muito pé no chão. E validando o resultado. Porque você tem que implantar, mas você tem que acompanhar e monitorar, é o PDCA, né? E tá sempre controlando e validando os resultados daquela inovação. Então, assim, eu sei, mas às vezes dá vontade de mudar tudo, dar um cavalo de pau, um 360 e começar de novo. Mas muitas vezes não dá. Dependendo do tamanho da organização, é muito engessado, leva anos para você implantar todas as inovações. No caso de resistência de funcionários, né, eu sempre oriento o quê? Primeiro, você capacita, comunica, capacita, orienta, se for o caso, capacita de novo. E aí, em último estágio, aquele funcionário, aquele líder que é extremamente resistente à mudança, aí é o caso de dar a oportunidade para ele procurar um outro trabalho para ser mais feliz. Então, assim, mas eu acho que você parte do orienta, capacita, se não melhorou, capacita de novo, mas você não pode ter pessoas travando também os processos de melhoria, de inovação. Eu sei que eu estou sofrendo com uma empresa bem tradicional, que eu estou inovando em algumas situações no departamento de marketing, mas eu sofro muita resistência ainda por parte de alguns colaboradores, e a gente está, aos poucos, capacitando, porque são pessoas que não querem melhorar. Eles são boas na parte técnica, mas na inovação elas estão um pouco resistentes ainda. Então, são pessoas que vale a pena capacitar. Mas no último estágio, aí você, infelizmente, tem que procurar outra pessoa no mercado. Não, tranquilo, né? Acho que existe a possibilidade aí para as pessoas aprenderem e entender que é necessário mudar. Olha que legal aqui, nós temos as participações de vários alunos, né? Entre eles tem a Ana Carolina aqui, Oliveira, que fala, não continuei na empresa da minha família, justamente pela resistência em não aceitar as mudanças e as atualidades dos últimos tempos. Nas pequenas empresas, então, eles entendem a inovação como grandes investimentos, né, assim, tirar muitos recursos financeiros do bolso e não entende o valor disso a longo prazo. Infelizmente. Então, eu queria entender de você, Ricardo, então, o que é um ecossistema, né, de inovação, como a gente fala disso, e qual que é o seu papel enquanto consultor, você auxiliando ali as empresas a serem inovadoras? Tá. Até agora eu falei bastante da inovação, principalmente dentro das empresas mais tradicionais, né? Você melhorar os processos, trazer uma tecnologia diferente, né? Até criar um processo novo. Mas nós temos, dentro do mercado, a gente chama de quádrupla hélice da inovação, né? Ou do desenvolvimento. Então, um ecossistema de inovação, ele engloba as empresas, e aí eu falo empresas tradicionais e empresas inovadoras, que são as startups. As startups, só fazendo um parênteses, são empresas que elas são mais escaláveis, elas são mais ágeis, geralmente elas nascem de bases tecnológicas, né? São empresas que têm um ciclo de crescimento muito maior, elas não são tão engessadas quanto uma empresa tradicional. Ela consegue escalar mais fácil também, buscar novos mercados. Então, a gente tem, dentro do ecossistema de inovação, as empresas, que são as tradicionais, as startups,
Nós temos a universidade, que é extremamente importante, as faculdades, as universidades, para um ecossistema de inovação, porque ali você desenvolve conhecimento, você desenvolve pesquisa. Muitas vezes, agora, graças a Deus, a gente está começando a perceber mais no Brasil pesquisa aplicada. Antes eram poucos institutos de pesquisa que faziam isso. Agora eu percebo que as universidades elas estão preocupadas em levar pesquisa, principalmente dos mestrados e doutorado, para o mercado. Isso é extremamente importante para o sistema de inovação, essa pesquisa aplicada. Então, nós temos as empresas, a universidade, nós temos o terceiro setor, que é importante também, que são as associações, as cooperativas, ONGs, o Sistema S, e nós temos o poder público. Então, esses 4 elementos, eles formam um ecossistema de inovação, né? E por que fala ecossistema de inovação? Muitas vezes você tem uma região, todos esses elementos, e não tem um ecossistema de inovação. Ou ele é um ecossistema muito fraco, né? Dentro de um ecossistema de inovação, você começa a surgir leis de incentivo à inovação. Por exemplo, a gente tem uma lei federal que muitas pessoas não sabem, que se chama Lei do Bem, que empresas que estão no lucro real podem utilizar 20% de uma base de cálculo do imposto lá para investir em inovação. Usa imposto federal para investir em inovação dentro da empresa ou de um centro de inovação que vai criar inovação para aquela empresa. Então, dentro de um ecossistema de inovação, você tem leis que favorecem o surgimento do empreendedorismo inovador, que favorece a inovação, que favorece a universidade para que ela possa desenvolver mais inovação. Você tem ambientes de inovação, que são incubadoras, aceleradoras, espaço maker, que é aquele espaço inicial para você começar a ter ideias, parques tecnológicos. Então, o ecossistema de inovação é a junção de todos esses atores com políticas públicas de desenvolvimento de inovação que formam um ecossistema de inovação. Então, quanto mais você tiver a integração desses atores, mais você tiver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, você vai ter um ecossistema de inovação mais inovador. Vocês estão em Maringá. Maringá é uma referência nacional em ecossistema de inovação. Aí vocês têm mais de 2 parques tecnológicos, vocês têm lei de incentivo à inovação, tem ISS tecnológico, as universidades conversando com as empresas. Então, assim, o poder público investindo e jogando tecnologia, instituindo, aprimorando os seus processos para ajudar os processos de inovação. Então, você tem um ecossistema de inovação saudável e as empresas participando. Porque eu posso ter a universidade, eu posso ter a legislação, eu posso ter ambiente de inovação. Se as empresas não participam, se elas não se interessam, a gente não tem um ecossistema de inovação saudável. Principalmente as grandes empresas. As grandes empresas, a gente chama elas de empresas âncoras. Se o grande empresário ele está focado no mundinho dele lá, no mercado dele e no cliente dele, ele não foca no ecossistema, ele está provavelmente trazendo inovação de fora, algo que ele poderia desenvolver dentro da região dele, com um custo bem menor, se ele ajudasse no desenvolvimento dessas ideias que surgem. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a Unicesumar resolva fazer um hackathon para os cursos de saúde. E aí envolve os cursos de tecnologia, administração, contábil, os cursos de gestão e engenharia. Certo? Ali vai sair inúmeras ideias inovadoras. Só que vamos supor que esses alunos eles não têm conhecimento, maturidade e capital suficiente para transformar aquelas ideias em negócio. Se um empresário do setor de saúde que tiver antenado, um grande empresário ou um investidor do setor de saúde tiver antenado, ele pode ajudar no desenvolvimento dessa ideia, como um investidor, como um parceiro, como um mentor. Então, ali você tem o surgimento de uma nova startup. Então, olha a importância de você ter um ecossistema de inovação bem integrado. Porque senão você tem... se você tiver a quádrupla hélice, uma parte manca, não funciona.
Eu acho bem legal essa sua fala. Olha quantos elementos você trouxe aí, né? Então, nessa ideia de ecossistema, né? Pensando ali na palavrinha, vem de ecologia mesmo, né? De conjunto de, né? Várias empresas, vários setores e ali um sistema, né? Que o Adriano, né? Consegue explicar bem para nós, é bem da área dele. Por exemplo, um sistema de informação, são elementos ali que se interligam e que no conjunto da obra saem, né, ações positivas que beneficiam, né, na via de mão dupla, tanto para um lado quanto para outro. Sim. Senão também não é interessante, né? Exato. Eu acho bem legal, né, Adriano, não deixar passar ali a contribuição do Paulo. O Paulo colocou ali para gente, ó, fui trabalhar na borracharia do meu pai, que é do tempo da pedra. Falei para ele mudar algumas ferramentas mais modernas, ele não aceitou e me mandou embora. E o borracheiro ele tem que tomar cuidado, porque ó, os próximos pneus aí que estão sendo desenvolvidos não vão demandar mais mão de obra dos borracheiros, a não ser na troca, né? Mas pneu furado não vai existir mais em pouquíssimo tempo. A BMW já não fura mais, né? Você tem que trocar você anda 80 km por hora e troca na concessionária. Ô Paulo, abre uma borracharia na frente da do teu pai e aí depois você contrata ele. E eu acho legal, Ricardo, quando você fala desses atores de inovação, porque a minha pesquisa foi inovação na área da saúde, né? A do mestrado, Health Tech. Que legal. E aí, assim, eu fiquei... Porque é justamente isso. Quando eu comecei a pesquisa, você tem uma noção diferente de inovação, né? E aí você percebe que a inovação ela tem que estar no mercado. E aí eu fiquei assim, gente... e aí o Brasil, ele não está no ranking bom de inovação no mundo, né? Não. E aí, assim, é isso que eu queria perguntar para você, porque a gente sabe que tem que ter essa interação entre os atores, né? O governo, as empresas, as universidades. Porque, por exemplo, tem universidade que tem muita patente de inovação parada, né? Que as empresas não compram, não aderem, não vai para o mercado. Mas, assim, eu queria saber se você acredita que existe aí uma luz no fim do túnel para esses empresários, para eles interagirem mais com essa questão da universidade, pegar essas ideias, comprar essas ideias, talvez, né, o governo... Eu vejo que, pela interação ali no Sebrae, que já tem bastante incentivo do governo, né? Talvez, não sei se isso seria o suficiente, mas você acha, assim, que essa relação entre esses atores, governo, empresa e universidade, vai virar uma sinergia ali ou tá longe disso? Eu acredito... Eu vou te contar uma história. Eu, quando entrei no mestrado, o meu projeto era para falar sobre política, escrever alguma coisa sobre parceria público-privado entre a universidade pública e as empresas, principalmente para investimento em laboratórios de inovação. Eu fui para uma disciplina de seminários, eu quase apanhei de uma professora. E eu fui falar com o empresário também, e os caras descredibilizaram a ideia. E isso eu estou falando de 2019. Muita coisa mudou de lá para cá. Por quê? Existe ainda muito preconceito. Muitos empresários acreditam que os professores nas universidades estão lá só desenvolvendo pesquisa e não faz mais nada. E o que não é uma verdade. E muitos professores na universidade acreditam que aquela pesquisa é dele e que o empresário quer roubar a ideia dele para ganhar dinheiro porque ele é um capitalista malvado. Então, você entende que há dois polos que eles estão, assim, não estão muito em sinergia, mas isso vem mudando. Vou te falar por quê. Vamos pensar a universidade privada. Programas de pós-graduação na universidade privada, eles não remuneram, eles não se pagam. Então, as universidades privadas, elas mantêm mestrado e doutorado, na grande maioria, porque elas têm que investir em pesquisa, principalmente em estricto sensu. Então, na grande maioria, programas de mestrado e doutorado não se pagam. Como que eles se pagariam? Se aquelas pesquisas que saíssem dos programas de mestrado e doutorado fossem aplicadas, investidas em patente, fosse vendido, cobrado royalties, enfim. Então, é um ponto. E aí você precisa ter integração com a empresa. Outro ponto, vamos lá na universidade pública. O recurso para a universidade pública está cada vez mais escasso. Eu vou falar, minha realidade, eu fiz mestrado na universidade pública.
o laboratório da minha orientadora, muitas vezes ela tinha que fazer gambiarra para fazer pesquisa, usar material de laboratório, de pipeta. Era um laboratório de biotecnologia. Então, assim, não tem recurso. Aonde está o recurso? Está na iniciativa privada. Então, esse é um ponto. Agora, vamos para o outro lado. Os empresários, eles estão vendo oportunidades na inovação dentro da universidade. Tem empresas aqui da região que começou a desenvolver produtos alimentícios dentro da engenharia de alimentos na UEM. Quer dizer, isso é integração, é desenvolvimento de novo produto, é inovação. Então, os empresários já estão começando a perceber a importância da universidade no processo de inovação. Mas por quê? Porque hoje fala-se muito mais inovação. E aí, voltando à pergunta anterior, se você pegar todos os ecossistemas de inovação do Paraná há 4 anos atrás e fazer um diagnóstico de 4 anos atrás e um hoje, a gente está muito mais evoluído em todo o Paraná. A gente evoluiu muito. E essa conscientização, ela melhorou muito em ambos os lados. Claro que nós temos ainda aquela geração de professores mais antigos que, eu não vou falar de mais antigos, de pensamento mais antigo. Tradicionais, né? Pensamento mais tradicional. E nós também temos os empresários de pensamento mais tradicional. Mas essas pessoas, ou elas estão evoluindo, ou elas passarão. E nós teremos gestores, professores, com um pensamento mais voltado para a integração. O empresário, ele não tem a capacidade de roubar a tua inovação, professor, se você faz um contrato bem feito via universidade, se faz a patente, né? E o professor, lá do laboratório de pesquisa, se você investir, ele vai desenvolver uma pesquisa legal para você. Então, esse pensamento está começando a surgir, né? Mas precisa mais de atores. A faculdade ela tem que buscar mais, a universidade tem que buscar mais essa parceria, né? O empresário ele tem que ser seduzido, né? A universidade tem que buscar mais. O Sebrae tem feito muito bem essa ponte. Eu não sou funcionário do Sebrae, eu sou consultor credenciado ao Sebrae. Mas eu vejo que o Sebrae tem feito muito bem essa ponte desses atores, buscando essa conversão da quadro para a hélice. Eu sei que o Sebrae em Maringá tem feito um trabalho muito legal, aqui em Umuarama também, né? A parceria com as universidades. E aí, assim, quando a universidade ela entende que é importante, aí é seduzir o empresário e aí a coisa funciona. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, Priscila. Ficou legal, eu acho que respondendo a pergunta da Priscila. Aproveito para fazer um jabá aqui para os nossos alunos, né? Quando a gente divulga esses editais de iniciação científica, é por aí que a gente começa a desenvolver pesquisa, né? As habilidades ali para buscar informações, ter uma metodologia de pesquisa, levantar informações. Então, pessoal, aproveitem. Quantos e quantos alunos, né, a gente acaba conhecendo que desenvolveram a sua empresa no período da universidade, né? Antes os cursos demandavam TCC, né, com o famoso trabalho de conclusão de curso. Hoje já não tem mais essa obrigatoriedade, mas você pode desenvolver pesquisas, porque ainda tem disciplinas de metodologia científica. Então, se inscrevam e participem aí dos editais, daqui da Unicesumar, tem editais anual, tem editais aí mensal, né? É uma oportunidade aí para vocês inovarem, quem sabe aí criar um negócio inovador, né? Ou levar para dentro das empresas que vocês trabalham. Exatamente. Hoje o Sebrae lançou eu recebi, não sei se foi lançado hoje, mas eu recebi um edital de até 930 mil para startup. Você entra, concorre, se você tem uma ideia de negócio, se você tem uma startup, entra e concorre, você pode receber recursos para investir no teu negócio. É bem isso também. A disciplina de empreendedorismo também, né, Ricardo? Essa é uma disciplina. Eu dava aula de empreendedorismo aqui no ensino presencial da Unicesumar para o curso de TI, né? Que é aquele pessoal mais focado no computador, né? Eles interagem muito com o computador, né? Não adianta tentar conversar muito, porque eles não vão conversar. E sempre que começava essa disciplina, né, os alunos olhavam meio de canto de olho. Eu lembro uma aluna lá no fundo da sala, professora, eu não gosto disso, meu negócio é só computador. E ao final da disciplina, ela se encantou, né, com empreendedorismo, inovação, e é uma das meninas que está mais à frente aí no Brasil, e à frente de startups aí que estão atendendo grandes empresas. Então, vocês têm que aproveitar a jornada acadêmica aqui, que é o pontapé inicial para inovar, né, Ricardo? Não sei se você concorda. Eu acredito que a jornada acadêmica ela vai te dar todo o subsídio possível
para você aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre inovação, sobre tendências da área de formação, né? Você falou do pessoal de TI. Hoje eu tenho uma startup, eu sou sócio de uma startup, dos 4 sócios, 2 são da área de TI. Né? Por quê? A gente precisa deles. Até o meu sócio brincou, falou, quando a gente ficar rico eu vou comprar um helicóptero. Eu falei, não, o helicóptero cai. A gente precisa muito de você. Você é o cérebro por trás do negócio. Então, assim, a jornada acadêmica, ela propicia muito você. Às vezes você fala, conteúdo é chato, é maçante, mas ele te dá base. Ele te dá base para você melhorar, para você crescer. E aí, eu vou te falar uma coisa. A universidade também não vai te dar tudo. A faculdade não vai te dar tudo. Se você não buscar fora, não adianta. Você tem que buscar cursos extras. Se tem uma área que você gosta, já vai começando a estudar sobre ela, sobre tendências, e aí isso vai te ajudar a empreender melhor. Até porque o futuro de todos nós é sermos empreendedores. As empresas não estão gostando mais de contratar pessoas com carteira assinada. Sai caro. Então, hoje, a maioria dos negócios estão contratando empreendedores. Né? São prestadores de serviços e não mais funcionários. Principalmente para os cargos que remuneram mais. Pode falar, Adriana. Não, pode falar, Priscila. Tá na vez. Ricardo, aí assim, né? Como a inovação ela tem que ir para o mercado, eu queria que você falasse então um pouco desse impacto da inovação para a sociedade, né? Então, assim, a gente está falando das empresas, está falando ali deles melhorarem os processos, né? E aí a gente sabe que isso vai gerar lucro para a empresa. Mas como isso vai impactar a sociedade? Esse impacto pode impactar de várias formas. Vamos pensar na sociedade como usuário. Você melhora a qualidade de vida das pessoas. Você melhora. Vou te dar um exemplo. Até a pandemia, a gente saía todo dia, pelo menos uma vez por semana para comer fora. Hoje é aplicativo de. Eu ia falar o nome do aplicativo, não quero fazer propaganda, mas vocês sabem, né? É aplicativo para pedir comida, né? Então, melhora a vida do usuário, melhora a qualidade de vida. Inovação no setor de saúde, então, diagnósticos mais precisos. Hoje você pode... Meu pai teve câncer, o médico dele era de Cascavel. Tinha que ir em Cascavel para levar para o médico ver um exame. Não, vamos fazer telemedicina. Não precisa ir lá, manda o exame por PDF. Ele vai lá para fazer o procedimento. Então, esse tipo de para o usuário, para o cidadão usuário, ele melhora muito. Né? Agora, vamos pensar em sociedade como um todo. Vamos pensar em região. Quando eu tenho regiões mais inovadoras, as startups, principalmente, elas geram um negócio chamado ISS. ISS é um imposto sobre serviço. E, geralmente, essas startups, elas vendem para o Brasil todo. Tem startups que vendem para fora do país. Então, elas arrecadam um volume alto de dinheiro e pagam um imposto sobre serviço para aquela prefeitura. Então, aquela prefeitura arrecadando mais, então você percebe, municípios que arrecadam mais com ISS, elas têm mais gordura para investir em calçamento, em pavimentação, em educação, saúde, assistência social. Então, impacta a sociedade dessa forma. Uma outra forma, quando eu tenho empresas mais inovadoras, geralmente essas empresas, elas demandam por mão de obra mais qualificada. Então, você passa a ter uma sociedade melhor remunerada. Então, essa sociedade, ela não vai usar a rede pública de saúde, ela não vai usar a rede pública de educação e não vai usar assistência social. Então, percebe, olha como o negócio é sustentável. Você tem dinheiro para investir mais em saúde, educação e assistência social. Só que, em contrapartida, você tem uma população que vai depender cada vez menos de saúde pública, educação pública e assistência social. Então, você começa a pensar numa sociedade não perfeita, mas uma sociedade mais rica. Se você
olha os polos de inovação do Paraná, gente, como são desenvolvidos. Olha Maringá, Toledo, Foz do Iguaçu com PTI, né? Você tem a nossa região que está se desenvolvendo também, então você tem mão de obra mais qualificada, exatamente, igual o Juliano falou, todo mundo sai ganhando. Então, o usuário daquela inovação ganha, mas a sociedade ganha pelos processos que acontecem. Então, mais impostos, imposto bom, não é aquele imposto que o prefeito aumenta imposto para arrecadar mais. Não, as empresas começam a arrecadar mais porque está faturando mais. Né? As empresas pagam salários melhores. Então, basicamente isso. Legal, aqui muitas participações bacanas aqui no nosso chat, a galera participando em peso. O pessoal está adorando esse momento aqui com a gente, né? Trocando informações. A gente está prestando atenção aqui no que vocês estão falando. O Guilherme aqui participando bastante, a Sabrina, a Juliana, a Luciana, né? O João aqui, a Marisa. Fala, galera. Posso comentar uma situação aqui que o Guilherme falou? Pode. Ele falou que nos novos óculos de realidade virtual, as interações sociais podem ficar mais tecnológicas. E eu acredito que vai ficar até mais humanizada. Vai chegar um dia, e isso já está sendo estudado e discutido, que essa reunião que nós estamos fazendo, se todo mundo tivesse um óculos de realidade virtual, nós estaríamos num auditório virtual agora, como se a gente tivesse um auditório presencial. E utilizando os sentidos. Tato, olfato. Então, vai chegar um dia que a tecnologia ela vai fazer com que essa interação tecnológica seja até mais humanizada. Eu quero um momento que eu possa enviar coisas pela tela do computador. Tô brincando. Hoje fisicamente difícil acontecer. Mas, pessoal, o papo é muito legal, muito gostoso, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação, o assunto rende muito, né? A gente tem muita coisa para trazer, mas a gente precisa caminhar aqui. E, Ricardo, diante da todo o seu conhecimento, a sua experiência, assim, o que você deixaria como conselho para os nossos estudantes aqui da Unicesumar, né? Eles que querem inovar nas empresas, na carreira, querem inovar criando o próprio negócio, enfim, né? Quais conselhos, assim, o seu eu mais novo, vamos supor assim, daria para o seu eu atual? Né? Porque a gente sempre pensa assim, né? Nossa, se eu tivesse minha cabeça de hoje, quando eu fosse mais novo, né? Eu faria isso, né? Então, acho que seria um bom conselho, né? Eu, quando entrei no mestrado, eu pensei, nossa, eu queria voltar no tempo, lá no Ricardo, no primeiro ano do ensino médio, falar, estuda português. Praga. Opa, olha a defensora aqui da língua portuguesa. Aprende a escrever direito. Mas, assim, eu tenho 38 anos. Eu comecei a estudar com 5 anos. Eu estou estudando até hoje. Hoje eu estava brigando com meu filho, que tem 6 anos. Ele foi fazer aula de tênis. Aí o professor mandou ele sacar e falou, eu já sei. Eu falei, Tomás, você não sabe ainda. Você não sabe sacar. Ele, mas eu quero sacar igual você, papai. Eu falei assim, papai também não sabe. Papai é ruim. Então, o que acontece? Por mais que você fale assim, eu sou top nisso, você não é. Estuda mais. Então, assim, se eu tivesse parado de estudar no 3º ano, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Se eu tivesse parado depois da faculdade, também não sei. Não sei o que o futuro reservaria para mim. Mas por quê? A graduação ela é excelente, você tem que ter. E muita gente está mentindo para os jovens. Não precisa estudar, não. O Bill Gates não terminou a faculdade. Mas ele é o Bill Gates. Você é o Bill Gates. Você passou em Harvard? O professor Cortella fala isso. Você passou em Harvard? Então, assim, se eu tivesse parado de estudar na graduação, terminei a graduação, parei, é pouco. Então, então eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado? Se você não quer seguir a carreira acadêmica, não precisa. É bom, mas não precisa. Mas, estude sempre. Pós-graduação nova, cursos rápidos.
Eu tenho amigos que vão para os Estados Unidos e não vão para passear, vão para fazer cursos, ver de tendências. É aquele ditado, né? O conhecimento ninguém tira de nós, de cada um de nós. Exato. Né? E ele nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Você sabe, o primeiro choque que eu tomei foi quando eu fui fazer um concurso. Eu era militar do Exército, fui fazer um concurso da Marinha 6 meses depois que eu terminei a faculdade. 6 meses depois. E no referencial teórico tinha um livro novo que fazia 3 meses que tinha sido publicado. Eu falei, mas, gente, eu terminei a faculdade 6 meses, já estou defasado. Então, se você parar no tempo, você fica defasado. Então, se eu pudesse voltar e falar, Ricardo, continue estudando, não para no tempo. Talvez eu daria um número da Mega Sena, alguma coisa nesse sentido também. A gente pode pegar, por exemplo, nós, enquanto professores, ensinamos muitas coisas que a gente não aprendeu na faculdade, né? Muita coisa nova. Da área de tecnologia, design thinking é algo novo, Canvas é algo novo na área de empreendedorismo, né? Então, se a gente não souber aprender, você não teria como ensinar. Estou trabalhando uma disciplina num curso de marketing que é logística aplicada ao marketing. Estou trabalhando em canais de distribuição. Aí eu falei, galera, aqui é 80 horas. Você quer ser especialista em logística? Faz uma pós-graduação em logística. Aí é 500 horas de pós-graduação. Aí você vai aprofundar mesmo. E ainda não vai saber tudo. Verdade. Professor, sei que você tem os seus compromissos aqui, os nossos alunos estão pedindo, quero mais. Mas fica aquele gostinho de quero mais para uma próxima oportunidade, né? Quem sabe a gente faz um episódio number 2, né? Traz aqui outros conceitos, outros insights, outras reflexões. Mas eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos os nossos alunos, né? A gente leu aqui cada uma das participações, e em especial também a participação do professor Ricardo, né? Que trouxe toda a sua expertise, né? Todo o seu conhecimento para compartilhar aqui nessa noite. Muito obrigado, professor. Gratidão. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu estou com o celular aqui do lado, olhando o chat. Muito conteúdo interessante, né? E o pessoal fala, voltei a estudar, sair da zona de conforto. É isso mesmo, gente. Dá uma vontade de ficar em casa, dá uma vontade de tomar uma cervejinha, mas né? Nem tudo que é bom faz bem, né? E é gostoso estudar também. Você interage, você conhece gente nova, você se liberta. Né? O estudo te liberta. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu sigo à disposição. Muito obrigado, professor. Priscila, Thaís, podemos seguir? Podemos, gente. Então, obrigado à participação dos alunos, né? Obrigado, professor Ricardo, por ter participado e aceitado aí participar com a gente desse podcast. Teremos outros episódios, tá, pessoal? Então, fique atento lá ao seu ambiente, que nós postamos lá. Quando não for ao vivo, vai ter o áudio lá para você acompanhar o episódio, tá bom? Legal. Thaís? Assina embaixo de tudo que foi falado, dicas aqui importantes, reflexões, e amei também aqui o chat. Como todos falaram aqui, a gente fica atento ao chat. Esse momento ao vivo é muito gostoso. Queremos fazer mais vezes e não faltarão oportunidades. Legal. Eu lembro quando eu fazia graduação, né? Cada palestra dessa assim, eu saía maluco dela, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mudar, preciso aprender. E é isso mesmo, pessoal. Esse é o sentimento. Isso aí. Sair da zona de conforto, querer mais sempre, né? Buscar e fazer algo inovador para você, né? Tá certo? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fiquem em paz e a gente se vê no próximo episódio do podcast Gestão de A a Z. Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite. Até logo. Tchau. Obrigado, boa noite.